Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o KNCA. Mais um mês acompanhando esse fundo, tá passando por emissão, né? Está ligado já nisso. Teve uma captaçãozinha ok na preferência e a gente vai aguardando os próximos passos dele. É o maior fiagro, assim, de longe, disparado. A gente tem um Rura chegando perto agora também, chamando emissão e tal. Mas a priori esse aqui é o maior, né? 37 mil cotistas. É engraçado, né? Que é o maior produto em PL, mas não é o maior número, é o maior em número de cotistas, né? A gente tem o da Valora lá, tem bem mais cotistas. Mas é aquela coisa, né? Aquele base 10 e tal. Geralmente o fundo base 10 costuma ter mais cotistas. Pagou 1,29. Taxa média da carteira dele, a gente tá falando de CDI mais 5,59 e IPCA mais 8. Bem interessante a taxa da carteira, principalmente no IPCA. Um fundo com uma liquidez bem boa e sempre rodando com ágil, né, em relação ao patrimonial. O fundo hoje ele está com uma quantidade considerável em LCI por conta dos recursos que entraram da emissão, né, esses 142 milhões de reais que entraram, então acabou que deu uma bagunçada nisso. A gente vai ver isso mais para frente ali. A carteira dele, conforme eu já comentei, 63% em CDI mais 5,59, o restante, né, os outros 25% em IPCA mais 7,99. E ele traz aqui para a gente, né, que ocorreu a liquidação da preferência, 142 milhões de reais. E juntamente a isso, ainda ocorreu o pré-pagamento desse CRA Pantanal. E aí ele recebeu todo o saldo devedor, que era 50 milhões de reais, e uma multa de 1,6 milhões. Lembrando que a multa, galera, ele tem que distribuir para a gente como lucro, né? Isso aqui é lucro. Então 1,6 milhões aí de lucro. E o valor de 50 volta para ele como principal. Valor esse que ele já alocou parte, né? 34 milhões de reais. A gente vai ver aí já já. Pagou 1,29. Aquela mesma mecânica de todo o fundo de papel, né? Os CRAs atrelados à inflação refletem a variação do IPCA de 2 meses anteriores, né? Então a gente vê aí. Nos próximos meses, galera, como a gente teve a deflaçãozinha em junho e julho, agora parece que a inflação vai vir bem baixinha também, isso deve puxar um pouco o resultado dele para baixo. A gente vai ficar acompanhando. Claro que tem muito CDI, o CDI segura bastante o rojão. Ele fez um investimento de 34 milhões de reais, essas duas operações aqui. O grande destaque que eu dou para as duas, eu gostei do que eu vi aqui, é a taxa, primeiro ponto, né? Duas operações IPCA mais 8. E é engraçado, é curioso, né? Que a gente vê esse fundo nas operações CDI bem puxado as taxas, operações assim, taxas bem mais elevadas, e no IPCA ele já está focando em operações um pouco mais, né, um pouco mais um risco retorno, um risco um pouco mais baixo, né? Porque já IPCA mais 8 hoje, dependendo da operação, IPCA mais 8 é quase high grade já, então curioso de ver, né, como é que ele tá. No caso aqui um pouquinho, uma pegada um pouco mais middle risk e tal, mas enfim, a gente vê ele pegando aí essas operações IPCA um pouco mais defensivas, né? O CDI ele foi bem lá para frente, atacando forte e tal, taxas altas, operações uma pegada mais arriscada. Já no IPCA ele tá dando um passo atrás. Para vocês terem uma ideia, a gente fazer uma comparação, quer ver? Deixa eu trazer aqui, entre essa taxa, né? Considerando, a gente vai falar da diferença dessas duas aqui, mas só pra gente ter uma ideia. Pra gente fazer uma comparação entre CDI mais 5,59 em nível de risco, o que teria que ser essa operação IPCA? A gente tá falando, para ser o mesmo risco, algo, sei lá, IPCA mais, para lá de IPCA mais 10, quase IPCA mais 12. Então, curioso de ver como que no IPCA ele está pegando operações um pouco mais defensivas. Depois a gente vai falar, vai continuar. Primeiro ponto, foi essa aqui, ó, GAPS, Macampo, empresa produção agrícola de soja e milho nos estados de Goiás, Tocantins e Maranhão. Tem a garantia de ação fiduciária de terras, gosto bastante disso. A aval corporativa da empresa Macampo também, né? Essa empresa ela vende, é concessionária de essas máquinas John Deere e tal. E também tem outras empresas do grupo e tem covenants financeiros aí das garantias. Então, a ação fiduciária de fazendas. Vocês sabem que eu gosto bastante de operação que tem ação fiduciária de terras, né? Porque terra, cara, se o cara souber analisar, quem compra terra não erra, né? O pessoal fala isso. Então, é melhor você ter uma garantia em terras do que ficar essas garantias malucas aí, aval do vice-presidente. A gente já viu, né? Aval do vice-presidente, o presidente meteu o pé. Você sabe de que eu tô falando. Então, cuidado com isso aí. E a outra foi uma pequenininha, essa partida, 2 milhões e
700 mil, IPCA mais 8. Empresa dedicada exploração agrícola, né? Soja e milho, pecuária. Tem a ação fiduciária de terras também. E sucessão fiduciária de recebíveis, né? O ponto principal, para mim, é a alienação fiduciária das terras, né? É o que eu mais gosto quando eu vou olhar. Aqui, ó, a gente vai começar vocês vão começar a ver, né? A gente estava vendo isso já tinha uns 2 anos, 3 anos quase. E a gente vai começar a ver agora uma situação contrária, onde a gente tem a marcação a mercado, o yield médio da marcação a mercado sendo menor do que o yield médio na curva. Por quê? Porque os CRAs, os CRIs, enfim, estão se valorizando. O que aconteceu? Lá atrás, quando esse fundo ele foi criado, a gente estava com uma NTNB, eu não lembro o valor exato, mas só para exemplificar, a gente estava com uma NTNB IPCA mais 6. Hoje, essa mesma NTNB está em IPCA mais 5,2. E aí, né, deixa eu desenhar. Deixa eu desenhar que vocês vão entender melhor. Deixa eu só pegar uma página em branco aqui do relatório, só um minuto. Peraí, deixa eu desenhar. Se eu não desenhar, vocês não vão entender. Aqui, vou usar isso aqui como quadro. Quando esse fundo foi criado, né, a gente estava falando de uma NTNB rodando ali IPCA mais 6. Então deixa eu pegar aqui, deixa eu escrever para vocês. Já tava lá. Tá branco aqui, deixa eu... vou pegar 2035 aí de referência, IPCA mais 6%, mais ou menos, né? E o fundo foi criado neste momento, né, de IPCA mais 6. Quanto é que era a carteira do fundo? Vamos considerar só as operações de IPCA, porque acaba que as operações CDI não vai ter esse mesmo efeito, mas enfim. A carteira do fundo, ela tava aqui, ó. Vou considerar esse IPCA mais 8, que é o que o fundo tem hoje. A carteira do fundo ele comprou os CRIs a IPCA mais 8, certo? Então a gente está falando de um spread, de uma diferença entre NTNB e o valor que o fundo comprou de 2%. É esse aqui, ó. Essa linha verde é o spread, certo? A linha verde ela é o spread. Legal. Deixa eu até anotar aqui para vocês, quer ver? Verde, spread. Então o que acontece? Quando a NTNB ela sobe, quando a NTNB sobe, quando ela sai de IPCA mais 6 e começa a ir em direção a IPCA mais 6,5, o que acontece? Peraí, deixa eu fazer o J curta para não ficar... IPCA mais 6,5, o que acontece com o spread? O spread era de 2, ele passa a um spread de 1,5. Só que o que acontece? O mercado ele precifica em relação ao NTNB. Então esse spread ele vai ser constante. Ele vai ser sempre constante. Então a gente vai ver o valor, a taxa do... Se ela subir o meio, né? A gente vai ver o valor da taxa média da carteira do fundo subir meio também, vai IPCA mais 8,5. Logo, os CRIs desvalorizaram. É igual seu fundo imobiliário, pra vocês entenderem. Seu fundo imobiliário, você comprou ele R$100 por cota, ele te pagava R$1, então você tinha 1%. Para esse fundo te pagar, para você comprar esse fundo pagando mais de 1%, o que tem que acontecer? A cota tem que cair, ele tem que desvalorizar. E aí você vai comprar ele, em vez de receber 1%, vai receber 1, alguma coisa. Mesma coisa aqui. O CRI ele perde valor para manter o spread, esse valor do spread de 2%. Esse valor não vai mudar. Então a NTNB subiu, o CRI desvaloriza. Beleza. O que está acontecendo nesse momento agora que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento onde a NTNB caiu. Deixa eu pegar aqui uma cor, vou pegar vai ser um rosa agora, vai. A gente está no momento onde a NTNB, nossa, ficou exagerado demais essa queda. Onde a NTNB, ela saiu de IPCA mais 6 para algo próximo de IPCA mais 5,2 por aí. Então, nem era IPCA mais 6. Do topo até hoje foi mais que isso, mas só para vocês entenderem. E aí o que acontece? Esse mesmo spread que a gente tem aqui em verde, esse spread, que era deste tamanho, né? Ele virou um spread deste tamanho. E isso não vai deixar, o mercado não vai deixar isso acontecer, porque antes você tinha um spread de 2%, agora você está falando de um spread de quase 3%, né? De quase 3%. E aí o que vai acontecer? O seu CRI vai valorizar. Então sua carteira vai ser marcada, em vez de IPCA mais 8,
sua carteira vai ser marcada IPCA mais 7,2, mais ou menos. Seu CRI vai valorizar. Então, por isso que a gente está vendo ali naquela tabela da MTM, que a gente sempre viu o valor de marcação do mercado mais alto, agora está vendo o valor mais baixo. Por quê? Porque o CRI valorizou. Por isso que os VPs dos fundos de papel estão todos subindo. Você está vendo aí vários. Você vê o próprio relatório, quem viu o vídeo do relatório do Knip, viu o VP dele subindo. Por quê? Porque os CRIs estão valorizando. Conforme a NTNB vai caindo, os CRIs valorizam. Então, basicamente o que você tem que entender é o seguinte, para ficar fácil. NTNB subiu. O que acontece com o VP dos fundos? O VP dos fundos vai cair. NTNB caiu. O que vai acontecer com o VP dos fundos? Vai subir. É inversamente proporcional. Então, é isso que acontece com os fundos. E por isso que a gente está vendo hoje. Isso acontecer. Olha lá. Ele comprou a IPCA mais 7,99. Quanto é que está marcado hoje? IPCA mais 6,85. Porque valorizou. Esse CRI valorizou. E aí é um ponto bem legal que dá para o fundo explorar. Porque agora a gente puxando o fio da meada. Porque lá atrás ele comprou, por exemplo, o Riamon Bahia Agroenergia, no caso ele é CDI, né? Atrapalha um pouco, mas vamos imaginar que ele fosse IPCA. Lá atrás ele comprava, vamos pegar um IPCA que fica mais fácil, vai. Aqui, ó, a gente tem a taxa de aquisição, a taxa MTM, né? Vou pegar um lá atrás só para vocês entenderem. Ele comprou esse aqui, ó. Comprou o Minerva IPCA mais 8. Ele comprou o Minerva IPCA mais 8, esse aqui, ó. Tá deixando eu grifar ali. IPCA mais 8. Hoje tá valendo assim, né? Valorizou tanto que hoje, se ele vender, ele vende a IPCA mais 6,95. Se ele fizer essa venda, ele tem um lucro grande nisso aqui, que é o que chama compressão de spread. Então, ele faria um ganho bem legal, né? Tanto, olha só, o saldo curva, saldo MTM. Ele comprou, lá atrás, quando ele comprou esse CRI, ele valia 75 milhões,3. Hoje vale 76,2, então tá ganhando quase R$1 milhão. Se ele vender esse CRI hoje, ficar no mercado e falar, pum, vendi, é R$1 milhão de lucro que ele vai ter nessa operação aí. E esse lucro poderia ser distribuído, não que ele vá, não que ele vá realizar isso, mas ele teria que efetuar essa distribuição pra gente. Olha outro ponto legal, olha o VP desse fundo, né? Ele tem esse comportamento por causa das operações CDI, né? Beleza? Mas olha como que ele tá, mesmo tendo esse comportamento, né, de sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, olha como é que ele já vem, a curva vai começando a inclinar. Por quê? Porque as operações IPCA estão valorizando, jogando o VP do fundo para cima. Então a gente vê esse movimento. Então a carteira basicamente é isso que a gente vai comentar, né? Aqui a gente vê bem diversificada, tá quase presente em todos os estados. Falta pouca coisa aí para eles conseguirem estar presente em todos. E a gente sabe que o agro é extremamente importante na diversificação regional. Ele ainda continua muito focado em açúcar e etanol. A liquidez é boa. O que ele gerou, ele entregou praticamente, né? Quando entra a distribuição de cotas e tal, dá uma bagunçada por causa da emissão, dá uma bagunçada na DRE. O ponto principal desse fundo hoje, o grande risco desse fundo é esse aqui, ó, essas três concentrações, de Usina Itamaraty, Tecnomil e Riamon Bahia Agroenergia, que é 16, 12 e 11,22. A emissão não vai corrigir esse problema, viu, galera? Ainda vai continuar elevado. Mas vai precisar ainda de umas 2 emissões para ele conseguir reduzir. Claro que ele pode vender essas operações. Imagina, se ele vender da Riamon Bahia, vender 2, ele resolve, cairia pela metade. Se ele vender uma do Tecnomil, já cairia bem. Então a gente tem que ver se porventura, se em algum momento ele vai fazer essa venda, se não vai. Mas hoje, do jeito que está, ainda está bem concentrado. E você sabe, né, que ficar esperto com concentração em Fiagro, porque a chance de dar dor de cabeça existe, a gente já viu em outros fundos, então melhor pecar pela diversificação, né? Pecar pela diversificação não, mas enfim, não pecar pelo excesso de diversificação, né? Não inventar moda, porque imagina, 12% do fundo dando problema. Cara, a gente já viu isso aí lá em outros fundos dando problema, não é um impacto considerável. E hoje ele com esse caixa, né, da LCI da oferta, tá aí com bastante dinheiro, a gente vai acompanhando nos próximos meses as novas alocações que ele for realizando, beleza? Então, galera, é isso aí que tem para comentar, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal. E se gostou mais ainda, venha ser membro, hein? Valeu aí, tamo junto, até a próxima, fui!